Minha gente, tudo bem? Bora lá para mais react de conteúdo totalmente ciente. Dessa vez tem o Hash falando sobre a importância da eleição de Trump nos Estados Unidos. Bora ver, a gente vai parar. Fala galera, hoje, dia 6 de novembro de 2024, Trump ganhou, como vocês puderam ver nos jornais, em todos os jornais, e ele vai ser então o próximo presidente dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Mas o que é que isso significa para nós cristãos aqui no Brasil? Bom, primeira coisa, deixa eu lembrar que, goste você ou não, o que acontece nos Estados Unidos afeta todo mundo, inclusive aqui no Brasil, aqui no Ocidente. E o exemplo disso é que logo depois de 2016, o primeiro governo do Trump, quando ele foi eleito pela primeira vez, logo na sequência, vários outros países da América Latina começaram então a eleger presidentes de direita com posicionamentos conservadores, meio que seguindo o exemplo americano. Então, mas a pergunta que fica, querido Theo e camarada que estiver acompanhando esse vídeo nesse exato momento, é qual é a razão, causa, motivo ou circunstância que faz com que uma mudança dentro dos Estados Unidos afete o mundo inteiro? Qual é a causa, qual é o motivo, qual é a razão, a circunstância que faz com que uma questão eleitoral interna a esse país faça com que todo mundo sofra seus efeitos? Você sabe? Consegue colocar nesse vídeo aqui de maneira sintética num pequeno comentário? Talvez em uma única palavra? Pausa rapidinho, coloca para ajudar a engajar. Aproveita e dá uma olhadinha também no link na descrição desse vídeo, que aí ajuda o meu trampo. Tanto o Pix, apoia-se, essa parada toda. Beleza? Já colocou? Se não, lá vai a resposta citando e fazendo referência a um grande filósofo do automobilismo alternativo aqui desse país, Renan de Almeida. Numa palavra, Rogerinho, imperialismo. É isso, minha gente. E para você que ouviu essa palavra imperialismo e considera errado, equivocado, afinal estaria fora de moda, eu tenho uma péssima notícia para você. Analisar geopolítica não é compor um look para São Paulo Fashion Week. Você precisa de categorias que efetivamente apontem motivo, razão, causa, relações, circunstâncias que fazem com que um país que está colocado no centro do mercado mundial utilize, além de seu privilégio, de sua posição historicamente constituída com certas vantagens dentro da produção, reprodução do capital, o uso da força bélica e de intervenções sistemáticas em outros países, na autonomia desses outros países, para fazer com que o seu projeto, o seu poder prevaleça, utilizando de espionagem, lawfare, o mesmo ataque, invasão, dos motivos mais diversos possíveis, como esse paizinho faz aí há pelo menos 100 e poucos anos. Então fica a dica aí de vocês darem uma olhadinha em imperialismo e quem sabe começar lendo Lenin. Beleza? Vamos seguir o vídeo. não cai no engano de ignorar o que acontece por lá, porque os resultados das eleições americanas podem e vão influenciar as coisas por aqui também, aqui no Brasil. Eu respeito e escuto todo tipo de opinião. E muita gente não gosta da personalidade do Trump, e tudo bem. Eu também acho que em momentos ele é grosso e rude demais. Eu entendo isso. Mas quando a gente analisa os posicionamentos, as políticas públicas, as propostas, fica evidente que Trump tem uma agenda que mais se aproxima dos nossos valores do que a Kamala. Longe aqui de defender qualquer tipo de candidatura daquele paizinho sem vergonha que atrapalha a nossa vida. Mas rapidinho, então. Teria sido essa a mesma argumentação para determinada parcela, grupo da igreja evangélica brasileira ter apoiado Bolsonaro? Ah, ele é rude, ele é grosso, ele é brucutu, ele é burro, ele é estúpido, ele é um ignorante, mas ele é de Jesus. Ai, mas ele se aproxima mais a gente. E aí conseguiu mandar para grandes eventos evangelísticos, sei lá, como Descend, né? Não sei, que animado aí por um movimento chamado Dunamis, e também outras coisas, né? Abençoar o cara, fortalecer o cara, os projetos do cara, os posicionamentos, fazer arminha com a mão, 17, como a igreja brasileira fez, em geral, né? Igreja conservadora evangélica brasileira, porque ele tá mais perto da gente. Aí na prática a gente teve um genocida potencial encarcerado, dados os processos em curso de investigação por ter tramado golpe também. Inclusive de esse golpe em curso de investigação de assassinato de uma chapa presidencial rival.
Teria sido essa mesma casca moralista a razão para apoiar um brucutu como aquele, para dizer que é em nome dos valores cristãos? E na prática, uma hipocrisia desgraçada que, além de tudo, manchou sacramentos como o batismo dentro da nossa tradição? O cara foi lá no Rio Jordão se batizar como evangélico, mas não é evangélico nem aqui, nem em qualquer outro lugar do planeta, nem no Kansas. Então, fica a dica aí se não tá repetindo esses erros. É melhor a gente aprender com os erros do passado para não repetir eles aqui. Então, fica aí se não tá repetindo para passar pano para Trump a mesma argumentação utilizada para passar pano para Bolsonaro. Talvez seja isso aí. Fica o questionamento. Não tô falando que se aproxima totalmente, mas é mais do que a Kamala. Afinal de contas, Kamala abertamente defendeu o aborto, abertamente defendeu a legalização das drogas e, como parte do governo atual que está em gestão agora, não fez um bom trabalho no combate ao crime e se posicionou contrária, inclusive, de cristãos nos seus eventos. Ela dizia claramente que os cristãos não eram bem-vindos. Então, faltou aqui agora a nota de algum jornal dizendo isso, né? Que eu não sei quais foram os outros jornais, porque só tava o título, faltou a fonte. Mas tudo bem, vamos deixar essa parte passar. Mas essa parte que faltou foi uma interpretação sua. Longe também de defender a Kamala Harris, porque eu não fui até o terminal Tietê pra gente pegar um ônibus que nos levaria até Texas pra gente poder fazer a nossa votação em Axé Kamala. Não, jamais fiz isso, jamais faria isso também. Quer dizer, não restaram dúvidas para quem buscava entender quem é um candidato menos desalinhado com a Bíblia. Estava bem óbvio quem é menos desalinhado com a Bíblia. Talvez o candidato que não tenha feito mó tramóia com a pessoa profissional de filmes para adultos, né? E além de outras falcatruas e coisas muito piores que esse camarada laranja fez. É muito 2 pesos e 2 medidas, né, lindo? Mas para além da política, eu tenho aqui 2 pontos que eu acho que é importante para destacar a você, jovem evangélico. Ponto número 1. Destaque importante, jovem. Esse é o público-alvo dessa galera. Produzir um conteúdo jovem e jovial para grandes e velhas besteiras. Nós, jovens evangélicos cristãos, somos chamados para exercer nossa cidadania. Nós jovens quem, Theo? Nem eu tô me assumindo como jovem mais, cara. Fiz 35, pai de família, já deu, né? E na terra. Infelizmente, algo muito comum no meio de alguns evangélicos é uma postura de negligenciar o nosso dever cívico na terra por conta de um pensamento que pessoas pensam, evangélicos, eu só tenho que focar nas questões espirituais. Eu já escutei muitos já dizendo, eu não sou desse mundo, eu sou um cidadão do reino, por que eu tenho que me preocupar com esse mundo? Existe verdade nisso? Claro que sim, de fato, nós não somos desse mundo. Mas uma vez que nos tornamos filhos de Deus, sim, é verdade, somos feitos cidadãos do reino dos céus e, de fato, nossa cidadania celestial, ela é superior à nossa cidadania terrena. Concordamos com isso. Porém, isso não anula o fato de que você ainda continua na terra e então é um cidadão dessa terra. Veja o apóstolo Paulo, por exemplo, um dos maiores apóstolos da igreja, da história da igreja. Ele entendia isso muito bem. Então, ele reconhecia que sua cidadania primordial era celestial. Como ele diz lá em Efésios 3, ele fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Espero que você aí esteja regularizado com a sua carteirinha de eleitor divino, celestial. Porém, mesmo ele reconhecendo a cidadania celestial, ele também exercia a sua cidadania terrena. Lá em Atos 22, quando ele está prestes a ser amarrado e açoitado, Paulo, então, ele, diante daquela circunstância, pergunta ao centurião que está pronto para açoitá-lo. Ele fala, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E o texto fala que ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é um cidadão romano. E daí o comandante então perguntou, diga-me, você é um cidadão romano? E Paulo fala, sim, eu sou. Quer dizer, ele exerceu o seu direito como um cidadão romano para justamente ser isento de um açoite, de uma tortura. Então, maluco.
Que leitura freestyle da Bíblia. Completamente... Sei lá o que dá. Tic-plau, tic-play, dando piruetas com o skate. Que foi isso, meu amigo? Paulo dizia que é cidadão romano para evitar tomar um pau é porque ele realmente era cidadão romano, o que garantia um privilégio em relação a outras pessoas que tomariam uma açoitada por não serem cidadãos romanos. Não é que ele exerceu a sua cidadania, ele usou uma estrutura legal para se defender e uma estrutura de privilégio para não tomar uma chicotada. O que não significa que os seus irmãozinhos e as suas irmãzinhas que não eram cidadãos romanos não tomariam essa chicotada e não passariam aí pelos processos legais. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver isso com passar pano pro Trump ou para ficar atuando no mundo. Inclusive, diante dessa estrutura que privilegia um cidadão romano em detrimento dos outros, a gente tinha que não exercer, era querer acabar com esse tipo de privilégio, querer acabar com esse tipo de estrutura. Porque, dentro de uma parada imperialista, como era o Império Romano, isso aí fazia com que uma boa parte da galera se lascasse. Talvez até um deles acabasse parando numa cruz condenado. Aí sendo ainda parte de um povo oprimido, sem direito romano para proteger ele. Bom, você vê aqui, ó, no texto bíblico, a importância de exercermos nossa cidadania terrena. Então, querendo ou não, é algo espiritual exercer cidadania terrena. Tem a ver com ser bom mordomo da nação terrena que Deus te deu. Para pensar que você não é da nacionalidade que você tem à toa. Deus, soberano, quis que você nascesse onde você nasceu. Mas o estado que foi criado onde eu nasci não foi Deus que determinou, eu acho. Foram as lutas da história dos seres humanos. Ou a gente vai dizer que Deus criou a estrutura estatal, as fronteiras e os países e as nações modernas. E continuam lutando. E ele acompanha todas essas guerras e começa a defender todas as disputas e essa estrutura estatal moderna. É isso? Não é produto da história humana, é produto divino. Eu acho que isso corre um pequeno risco da gente começar a defender que as produções da história humana, na verdade, são feitas pelo divino. E a gente acaba, sem querer, divinizando a própria produção dessas mãozinhas aqui. E o nome disso é idolatria. E Deus espera que você abrace e tenha um senso de propriedade da nação aonde você se encontra. Seja um bom mordomo disso. Por isso, exerça a tua cidadania. E você fica vendo o que aconteceu nas últimas 24, 48 horas, essas eleições, foi só por conta de milhões de pessoas que exerceram seus deveres cívicos, que foram votar, que se posicionaram, que nós estamos vendo essa agenda woke, progressista, sendo derrotada. Essa aleatório. A gente também não vai contar que aquele sistema com papelzinho, com colagem e com cartolina para explicar quem é que ganhou em determinado condado, determinada cidadezinha, vilarejo, seja uma coisa completamente sem legitimidade, bagunçada, sem qualquer capacidade, possibilidade de verificação. A zona, né? Ô, paizinho pilantra, é só nas armas mesmo que faz valer a própria força. Agenda que é uma agenda que vai diretamente contra os valores bíblicos, foi impedida por pessoas que exerceram sua cidadania terrena. Então, se o povo acorda e entende esse dever cívico, essas agendas podem sim ser derrotadas. Essa é a boa notícia. A boa agenda é aquela fundamentalista, segregacionista, que está apoiada por gente da KKK e filhos da KKK, né? Ai, bem melhor. Como a gente é mais cristão desse jeito? Ah, pelo amor de Deus. Agora é só ver que, apesar de todo esse apoio da mídia, da esfera do entretenimento, de toda a doutrinação que já vem sendo feito nas escolas, o resultado está aí, nas urnas. E entenda, tudo aquilo, essa derrota dessa agenda woke requer ação. E nas urnas ou nos correios, no caso dos Estados Unidos, naquela bagunça. Sempre vou citar, porque não é possível, não é possível. Deus, por que o Senhor permite que esses caras tenham arma nuclear? E ainda bem que os cristãos que votaram ontem, né, não se consideraram apenas cidadãos do reino. Então vamos lá pro ponto número 2. Ponto número 2 é que a igreja não depende de um governante. Eu vejo muitas pessoas demonstrando alívio, né, com as eleições do Trump. Agora ele ganhou, como se a eleição de Kamala Harris, se ganhasse, iria impedir com que a igreja de Cristo avançasse nos Estados Unidos ou nas nações.
Eu até entendo esse sentimento, já que Harris defende e ela cria uma atmosfera anticristã na sociedade. Porém, a gente... Cara, o grau de paranoia é assustador, não é? Você que tá assistindo esse vídeo, você não fica preocupado? Eu fico. Assim, tudo bem. O alcance dessa galera é classe média, ou algumas lideranças de outras igrejas que talvez aí consomem essa parada e tentam reproduzir em lugares mais periféricos. Mas é meio assustador, né? É meio desesperador ver um maluco abraçar essa paranoia imperialista, defensora de valores cristãos conservadores puro suco de ideologia estadunidense branca e tal, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? É isso mesmo e tal, passa por cima e usa a Bíblia pra defender. É deprimente, é um negócio assustador, desesperador. Ai, ai, os médicos, feed médico do futuro vão estar tudo dessa linha aí, que são o pessoal que frequenta essas igrejas aí. Condicionar o avanço da igreja à eleição de um candidato, vamos lá, gente, é diminuir muito o poder da igreja de Cristo. Isso é totalmente antibíblico, é contra tudo que nós vemos como padrão de crescimento da igreja primitiva no livro de Atos. Por mais que um candidato possa ser mais favorável à igreja do que o outro candidato, a verdade é que a igreja de Jesus Cristo vai continuar avançando com Trump ou com Kamala, com Lula ou com Bolsonaro, com Milley e com Kirchner, seja quem for. Inúmeros governantes na história já se opuseram contra a igreja e a história nos mostra que eles vieram, eles foram e aqui a gente está permanecendo, a igreja está aqui e está avançando. Então, entenda a história da igreja, eles já não... Então por que vocês têm tanto medo? Cara, isso é uma coisa curiosa, porque eu aprendi quando era criança, e sigo crendo nisso até hoje, que não está sob nosso controle, independentemente do que estiver acontecendo, como vamos exercer a nossa fé. A conduta, o testemunho, ele tem que seguir. E ponto. Mas vocês ficam criando medo, paranoia, trava, um monte de coisa a cada 2 segundos, a cada 2 minutos, e depois falam, mas a gente vence de qualquer jeito. Se vai vencer de qualquer jeito, começa a acreditar nisso e para de encher o saco. Parar de criar mentira, lorota, doutrina, marxismo cultural, não sei o que lá, woke, paranoia do mundo inteiro, demônio em tudo quanto é canto. Cada um vai usando essas estruturas de medo, de terror, e depois dizer, não, mas a gente vence. Mano, se vai vencer, para de paranoia. Vamos começar a usar ciência, análise da realidade, isso é uma parada mais dura e de boa. Deus tá com nós, o que vai ser contra nós, não é isso? Então vamos relaxar. Nossa, é uma postura completamente paranoica, do medo, do terror, do vamos perder a qualquer custo, olha, antibíblico, anticristão, depois, mas a gente ganha de qualquer jeito. Se ganha de qualquer jeito, a primeira parte não precisa se enganar tanto. Pelo amor de Deus. Nos reprimiram, já nos perseguiram de diversas formas, mas a igreja continua avançando. E mesmo quando eles matam os nossos irmãos, nós vemos que a igreja continua crescendo, continua manifestando o reino de Deus. Tertuliano, ele já dizia, olha que frase forte, ele dizia, o sangue de mártires é a semente dos cristãos. Então, galera, resumo da ópera, tudo bem se alegrar com a eleição, comemorar, se alegrar com a eleição de alguém que se mostrou mais favorável à igreja ao longo dos anos, mas não se engane, a igreja não depende de Trump, não depende de Kamala, não depende de ninguém, ela depende de Cristo. Então foi a primeira, 1/3 desse vídeo foi completamente desnecessário, aparentemente. Nele continuaremos avançando. Como já dizia Jesus em Mateus 16:18, sobre essa rocha eu edificarei a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus te abençoe, vamos continuar orando pelo Brasil. Maluco, esses saltos argumentativos me deixam completamente desesperado. Além do total descuido com qualquer hermenêutica, não importa. O cara saca um versículo, caixinha de promessa, é realejo. É o realejo crente. Não existe mais quase realejo, imagino eu, mas é o horóscopo crente. Você vai pegar a frase do dia e solta aleatoriamente como lhe bem entender, e isso interpreta a realidade toda. A gente poderia ter lido, por exemplo, o texto de Mateus 25, Mateus 24, ou mesmo aquele de Lucas que eu já esqueci qual que é o capítulo, mas que basicamente a estrutura é dizer assim, Jesus chama os caras e fala, Jesus não, né, a representação de Jesus dentro da sua parábola, nos últimos dias vai ter o momento do julgamento e vocês que cuidaram dos pobres, cuidaram das viúvas, que
mataram a sede da galera, que deu deu comida pra quem tava com fome, foi visitar quem tava preso, cuidou de quem tava doente, essa parada toda. Sejam bem-vindos ao meu reino. Pô, mas quando que a gente fez isso? Quando cuidou dos nossos pequeninos. Aí tem a outra parte lá que no teu nome a gente expulsou o demônio, no teu nome a gente louvou a Deus, no teu nome a gente fez grandes coisas e não sei o que lá. E Jesus falou, aparta-te de mim, sai daqui. Sai daqui, eu nem conheço vocês. Porque quando eu tava com fome, vocês me deram de comer, quando eu tava com sede, vocês me deram água. Porque vocês não fizeram o necessário. E esse tipo de ensinamento seria assim, não adianta ficar dizendo, não adianta de garganta, não adianta ter discurseira. Quero saber o que vocês fazem. E aí você fica de discurseira, de garganta, você cai em armadilha desse tipo de hipócrita. Que vai defender Trump, vai defender Bolsonaro, vai defender o pior tipo de escória que a gente tem, que arregaça com a vida das pessoas, que destrói condições de produção e reprodução da nossa vida, e falar, mas estava de acordo com as nossas regras espirituais, seja lá o que isso significa. Afastem-se de mim, porque vocês estão sendo canalhas, hipócritas. Ao invés de apostar no cuidado da vida das pessoas, vocês ficaram de moralismo. Nem sei o que vocês estão fazendo, não conheço vocês. Poderia pegar esse tipo de texto para fazer essa análise. Ou Filipenses, em que fala sobre cidadania. Eu achei curioso, que eu achei que quando começou a discursar do que Paulo diz sobre cidadania, caiu um Filipenses. Exerçam sua cidadania, cara. Exerçam mesmo. Atuem, trabalhem, fazem um cuidado hermenêutico daquele texto para animar as pessoas para que elas atuem politicamente. E aí atuarem politicamente com determinados critérios e valores que estão no texto também. Só que é melhor não falar dessas partes, porque na hora que fala sobre esses critérios e valores não aparece esse bando de pânico moral aí. Aparecem outros critérios. São muito mais cuidadosos, respeitosos, efetivos, né? Para a vida das pessoas, do que a discurseira, a gargantada e pipipipopopó. Mas é isso, né, minha gente? Fazer o quê? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final e seguimos nessa correria. Se você gosta do tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, de dar aquele like, de comentar para engajar, de dar uma olhadinha nos cursos que eu ofereço e aquela coisa toda. Porque eu esqueci de falar isso no meu vídeo com mais frequência e eu tô esquecendo de falar que tem Pix também, essa parada toda. Porque a correria de fim de ano é uma loucura. Um grande beijo, um grande abraço, Deus abençoe e bora lá.